Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Verdades eliminadas do próprio da missa. Um estudo de Dom Guillot, padre beneditino, revela a mudança de orientação dada ao próprio da missa nova em relação à missa tradicional. Monsignor Lefebvre, tendo tomado conhecimento desse trabalho, falou sobre isso por diversas vezes. Primeiro ponto. A missa nova não ensina mais o menosprezo das coisas deste mundo. Foram mudadas no missal novo todas as orações, todas as preces que falam do menosprezo das coisas deste mundo para nos vincular às coisas celestes. Que objetivo tiveram os que mudaram essas coisas? Será que realmente as coisas celestes são tais que não devemos desprezar as terrenas, que são para nós uma ocasião de pecado? Todas as palavras que são marcadas pelo espírito de desapego desapareceram. Ensinai-nos a desprezar as coisas da terra e a amar as do céu. Quantas vezes isso aparece em nossas orações? É magnífico. Isso é um resumo da vida espiritual. Que há de mais belo do que essas palavras? Menosprezar as coisas da terra e amar as celestes. Mas essas são as palavras de São Paulo. Afeiçoai-vos às coisas que são do alto, não às que são da terra. Porque todas essas supressões. Segundo ponto. A missa nova não ensina mais o combate espiritual. Dom Guillot fez um trabalho muito interessante, muito sugestivo, que mostra que foi suprimido nas orações tudo o que indicava a luta, o combate espiritual. Os termos perseguidores, inimigos, tudo isso é suprimido sem explicação. Por exemplo, na coleta da missa da festa de São João Capistrano: ó Deus, que fizestes com que vossos fiéis triunfassem dos inimigos da cruz, concedei-nos por sua intercessão a graça de vencer as insídias dos nossos inimigos espirituais. Todos esses termos foram suprimidos, substituídos por outros, em que essa noção de luta foi eliminada. Do mesmo modo, na secreta de Santo Irineu, esta passagem: a fim de que a paz que benignamente concedeis coloque os países cristãos ao abrigo dos ataques do inimigo, foi suprimida. Mesma coisa na coleta: exterminasse as heresias com a verdade da doutrina, suprimida. A heresia não é mais nomeada. Não há mais nem pagãos, nem perseguidores, nem inimigos, nem heréticos, nem errados. Que espírito dirigiu os que fizeram isso? É muito triste constatar isso, mas há um esforço em eliminar em todas as orações atuais justamente todo o sentimento de combate espiritual. Não há mais combate espiritual. Em todas as orações em que aparecia a palavra combate, combate contra os inimigos de nossas almas, foi suprimido. Como se nos houvesse mais necessidade de combate espiritual agora. Isso é coisa do protestantismo. O espírito protestante penetrou em todas as reformas feitas após o concílio. Pois é, como se não houvesse mais necessidade de combate espiritual agora. Acho que a oração de São Miguel Arcanjo, ela de fato é um escudo nessa luta, porque das que sobreviveram, ela foi a única. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Terceiro ponto, uma onda de otimismo proveniente do Concílio Vaticano II. Dom Guillot cita um texto publicado na Documentation Católica a propósito justamente da nova liturgia. A partir do concílio,
é propagado na igreja uma onda de otimismo, um cristianismo estimulante e positivo, amigo da vida e dos valores terrenos, uma intenção de tornar o cristianismo aceitável, amável, indulgente, aberto, desembaraçado de todo o rigorismo medieval, de toda a interpretação pessimista dos homens e de seus costumes. Como se a igreja houvesse sempre tido uma visão pessimista dos homens e de seus costumes. A igreja é uma boa mãe que nos conhece e conhece nossos defeitos, que conhece a realidade, e é por isso que ela nos dá bons conselhos. Quarto ponto. Outras verdades que a Missa Nova não menciona mais. Tudo o que fazia alusão aos milagres ou a fatos extraordinários desapareceu das orações. O Semper Virgo, em diversas ocasiões, é eliminado também. Sempre virgem, afirmando a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Risca-se igualmente a expressão soberano pontífice, porque não se quer mais ouvir falar de soberano em nossa época. A propósito de Cristo Rei, suprimiram-se duas estrofes que falam do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. É de se perguntar quem presidiu a isso? Quem quis mudar nossa espiritualidade? E justamente na missa. O rito dos defuntos foi modificado. A palavra ânima frequentemente desapareceu de várias orações pelos defuntos, porque com as novas filosofias não se sabe mais verdadeiramente se há uma distinção real entre a alma e o corpo. Então, não é preciso mais falar de alma. É incrível, inimaginável. Não há mais devoção para os defuntos. Não há mais o sentido do purgatório. Quinto ponto. A missa para os defuntos celebrada cada vez mais raramente. É preciso reconhecer que agora não se diz quase mais missas de defuntos fora das missas de corpo presente. Isso é muito significativo. Vede, porque exatamente as missas pelos defuntos são missas de propiciação. Elas evocam a propiciação de Deus para a remissão dos pecados das almas que estão ainda no purgatório. Isso Lutero não pode admitir. Ademais, suprimiu-se a cor preta para as missas de corpo presente. Usa-se a cor branca ou dourada, porque não se quer mais admitir o purgatório na prática. Assim, um jovem padre da Congregação dos Padres do Espírito Santo, ordenado na diocese há 2 anos, creio eu, por Monsenhor Adam, quando amigos quiseram lhe pedir para celebrar uma missa na intenção das almas de pessoas da própria família dele, mortas muito recentemente, respondeu: Oh, não, eu não. Eu não celebro missa pelos defuntos. Então, seus amigos reiteraram: Por que o senhor não quer dizer missa na intenção de seus tios e tias que morreram recentemente? Esse jovem padre, que agora é professor na escola de Beauveret, lhe disse: Todo mundo está no céu. Eles estão todos no céu. Eu não. Eu não celebro missas para os defuntos. Então, o que é que esse padre pode ensinar às crianças de Beauveret? A porta aberta à anarquia. Primeiro ponto. A Missa Nova introduziu a confusão. A Missa Nova lançou tudo numa confusão total. Ela abriu as portas para uma certa liberdade, da qual, evidentemente, cada um se aproveita a seu modo. Um diz tal cânon, outro inventa um. Toma-se tal ou tal esquema de confissão, pode-se escolher os evangelhos segundo as circunstâncias. Numa palavra, é a liberdade total. Dou-vos outro exemplo. A missa das crianças é também uma porta aberta à liberdade. O que é uma missa das crianças? O que é uma criança? E até que idade?
No mais, basta que haja algumas crianças no meio dos fiéis para que se possa dizer uma missa das crianças. Vê de onde isso vai parar. Essa liberdade impulsiona para as iniciativas e chega-se aos abusos por toda parte. Ora, essas crianças logo serão adultas, tendo sido habituadas a terem missas especiais. Quando chegar ao momento de dizer a elas que já são adultas, estas replicarão que não compreendem nada da missa, abandonarão a missa e não praticarão mais a religião. Dias destes apareceu em todas as semanas religiosas da França uma lista de diferentes preces eucarísticas autorizadas. Haveria, pois, segundo o documento assinado pela Comissão dos Bispos e aprovado por Roma, 10 preces eucarísticas oficiais que podem ser empregadas pelos padres da França para celebrar a Santa Missa. Por conseguinte, os padres podem escolher livremente dentre essas preces eucarísticas, e é acrescentado que, eventualmente, em diversas circunstâncias, os padres estão autorizados a modificar essas preces eucarísticas conforme o seu auditório. Isso quer dizer que, definitivamente, não há mais nada de fixo. Um padre pode dizer a missa como ele quiser, como ele bem entender, como se diz agora, segundo a sua criatividade, segundo o seu pensamento, sua imaginação. Isso não é mais a missa católica. Segundo ponto, não se deve modificar o rito à sua vontade. A liturgia é um ato público, é a devoção explícita da Igreja. Quando fazemos atos litúrgicos, é a Igreja que age por meio de nós. Não devemos transformar esses atos de devoção pública em atos de devoção privada. Há um grande perigo em crer que podemos, por exemplo, modificar certas coisas no interior mesmo do sacrifício da missa, prolongar nossas orações, oferecer o santo sacrifício da missa como se fosse um ato de devoção privada. E aqui destaco essa história de ato público como sendo um ato pelo povo. Daí a liturgia é um ato público. Não que seja um ato público para um público, mas é um ato pelo povo. Trata-se, terceiro ponto, trata-se simplesmente de raros abusos? Quando se nos objetam, mas se trata de abuso, mas as pessoas que não seguem a regra. Pois bem, sou obrigado a dizer que infelizmente não são abusos. Eis pequenos impressos. As missas dos pequenos grupos e as missas dos grupos particulares, que são os regulamentos dados pelo episcopado. Para esses grupos, não se trata mais que dizer um evangelho e recitar um dos 4 cânones. E ainda se acrescentam 3, por experiência, para as crianças. Todo o resto pode ser colocado à disposição do padre, que preside a Assembleia. Ele poderá começar a missa da maneira que quiser, dizer o ofertório como bem entender, criar orações. Este é o termo que é empregado. No espírito das autoridades religiosas em questão, podeis fazer observações sobre o que se chamam de abusos. Chamam de abusos quando se assinala uma coisa aqui, outra ali. Mas são abusos. Não são abusos inteiramente. São coisas que foram aceitas por Roma. A comunhão na mão, a missa de frente para o povo, sem relíquias, sem pedra d'ara, com apenas uma toalha de altar, sem crucifixo, tudo isso foi aceito oficialmente por Roma. São coisas que estão nas Notitiae. Assim, evidentemente, isso provocou abusos ainda maiores. Tudo bem, mas não é contra apenas os abusos que nos levantamos. É, na verdade, contra a própria reforma. Conclusão. Os dogmas fundamentais da Santa Missa não aparecem mais claramente e são até contraditos, a saber,
que há um verdadeiro sacrifício, uma ação sacrificial, que a vítima ou a hóstia é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo presente, sob as espécies do pão e do vinho, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Que esse sacrifício é propiciatório, que o sacrifício e o sacramento se realizam pelas palavras da consagração, e não pelas palavras que precedem ou que sucedem, que o sacerdote é o único ministro. Basta enumerar qualquer uma das novidades para se convencer da aproximação com o protestantismo. O altar transformado em mesa, sem pedra dara. A missa de frente para o povo, concelebrada, em língua vernácula, em voz alta. A missa em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Os utensílios vulgarizados, o pão fermentado, a distribuição da Eucaristia por leigos e na mão. As sagradas espécies escondidas na parede, as leituras feitas por mulheres, a comunhão aos doentes dada por leigos. Não se trata aí senão de novidades autorizadas. Esta é a parte que nos compete por enquanto, e convido a todos a verificarem no Centro Dom Bosco, no YouTube, umas aulas sobre o anglicanismo, onde fica muito claro que essas novidades introduzidas no Concílio Vaticano II foram muito inspiradas no anglicanismo. E, infelizmente, alguns judeus mal intencionados também se infiltraram no concílio, assim como o professor Carlos Bezerra fala nas suas aulas no canal Glórias de Maria. São as indicações que eu recomendo. Glórias de Maria, com o professor Carlos Bezerra e o Centro Dom Bosco. Que a Virgem Maria nos proteja e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.